Olá, então estamos aqui, eu com meu amigo Alex Lombello, na, na nossa sede aqui em São João del Rei, para discutir, para comentar sobre as eleições presidenciais. O Alex é um militante político do partido. Não, não, tô sem partido Está agora. sem partido? Está todo mundo partindo. Então tá, mas já foi um militante de Tenho esquerda, no né? São João del Pueblo, no blog São João del Pueblo, tem minha carta Tem sua de carta. desfiliação, Filiação do explicando PC, do PCB. PCB, Partido É, Comunista Brasileiro. Hoje você está sem partido, por né? enquanto. Mas ainda se considera um Claro, político de vertentes de de esquerda, esquerda, né? comunista. Eu fui militante do PT durante muito tempo, né? Antes do Lula virar presidente eu já tinha desfiliado e meia volta vou ver, acabei virando direita. Eu não. Nessas últimas Eu só eleições. votei no Lula em 2002. Depois não votei mais. Eu fui para oposição em 2004, mas não para a direita, eu fui mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Né? Eu era do PCdoB, saí em 2004, né? E em 2007 eu tinha entrado no PCB. Então, a intenção de trazer o Amaral para a gente conversar é justamente porque a gente vai apresentar aqui duas visões distintas, né? Eu, como apoiei, né, a campanha do Bolsonaro, vesti a camisa do PSL aí para defender o candidato. Na verdade, eu ia ficar neutro, sabe? Eu ia ficar assim, noticiando. Aí, depois do atentado, eu falei, não, vou entrar nessa campanha porque o cara está lá abatido e eu achei que era hora de tomar partido. Falei, Eu não, apoiei Ciro Gomes desde o ano passado ou antes. Mesmo antes da eleição, eu já comecei a divulgar os vídeos dele, né, que a proposta dele, aliás, essas propostas agora, dessas eleições, é que eu gosto e passei a divulgar. Né, e defendi até no último dia. a gente está fazendo esse vídeo para registrar nossas impressões, né? Que isso fique registrado aí para a prosperidade. Porque foi uma eleição assim, muito atípica, né? Sim. Diferenciada de todas as outras que nós participamos, né? Ao longo da nossa No existência. início a gente estava comparando ela com a de 1989. Mas aí depois, com um candidato preso, outro esfaqueado e ainda por cima o cabo da Ciolo, 89 ficou no chinelo há muito tempo. Né? Já era 89 em comparação com essas eleições completamente atípicas. E eu, Completamente eu, atípicas. eu costumo falar que essa eleição foi quase um clássico, né? Foi uma final de campeonato É com uma dois eleição no meio clássicos, de uma crise no política, meio né, de uma muito crise grande. política. Desde 2013 nós começamos uma crise política, aquelas enormes, as maiores manifestações da história do Brasil foram de 2013. Né, e aquilo era o início da crise do regime de 1988. Está cada vez mais claro isso. Eu comecei a falar isso em 2013. Agora não tem mais nem como, as pessoas não têm mais como discutirem isso. Né? O vice-presidente eleito defende uma nova Constituição. Né? O candidato que não foi eleito também defendia. Quer dizer, está Defendia. na cara então que essa Constituição não está dando conta, e as eleições vêm a comprovar isso. Né? Toda essa situação que está o país, né? Mostra que o regime político não tem funcionado bem. Né? Então ele está em crise desde 2013, e essas eleições então agravaram, eu creio, a crise, e ela vai continuar rolando, não vai acabar tão cedo, É, pelo que e parece. nós vimos movimentos assim muito bruscos durante a campanha. Brusco, eu digo assim, pessoas que tinham uma posição, assim, de repente elas deram uma guinada de 180 graus. Né? Eu até fiz um comentário, recompartilhei o vídeo do Tucci, né? O Tucci aqui de São João del Rei, que na época eu falei assim, vou lá dar uma entrevista, e ele era descrente, isso foi ano passado. Uhum. Não voto em ninguém, só tem corrupto, não acredito mais em ninguém. E ele saía com o carro dele, assim, um carro vermelho, Eu lembro. com um adesivo atrás, né? Ladrão, não me peça seu voto, você não é digno, não me peça meu voto, você não é digno dele. Então, para ele, tudo era ladrão. E ele falou, não, mas você vai, só você? Não, lá em casa eu vou convencer minha família, lá em casa todo mundo. Ninguém vai votar, vai anular voto, ninguém quer votar mais não, tal. E, de repente, eu estou olhando no Facebook, o Tucci lá assim, vibrando com o Bolsonaro, e levantando a bandeira do Bolsonaro. E durante a apuração dos votos, ele estava assim, mostrando, né, ansiedade. Gente, eu não estou me aguentando aqui. Não sei se eu vou sobreviver e tal. Quer dizer, aquela
O cara parecia que estava assim numa final de campeonato mesmo, torcendo e na disputa Muita de gente pênalti. comparou essa eleição com o jogo de futebol. Pois é. Sobretudo amigas minhas, mulheres comparam. Minha mãe falou. Minha mãe mesmo disse. Só parecendo torcida de futebol. Isso foi horrível nessas eleições. Sobretudo o segundo turno. O primeiro turno foi muito divertido, o segundo foi chato. Né? Virou isso. Virou uma torcida de futebol terrível. Né? Ficou terrível. Outro exemplo também, que foi assim, gigantesco, né? 180 graus, nosso amigo Luciano, radialista. Né? Oi, Luciano, um abração para você. Né? O Luciano começou a campanha no primeiro turno, eu via lá no perfil dele, estava lá Cabo Daciolo, né? É Daciolo que fala? Uhum. Cabo Daciolo, né? Que ela também é evangélico, né? E o Luciano também é evangélico. Então ele estava incorporando a campanha do Cabo Daciolo, que na verdade é extrema direita, né? É mais direita do que o Bolsonaro. O Daciolo é dificílimo de classificar, né? Ele é doido. Né? Aliás, eu adorei certas coisas, ele era uma figura, né? Ele marcou essa eleição. Foi uma pena ele não aparecer no último debate, porque aquilo estava divertidíssimo. Né? Mas eu não sei, classificar ele é complicado. Né? Algumas coisas que ele diz são verdade, de vez em quando ele delira. Né? Como disse o Meirelles, teve até delírio no debate. Então o Luciano saiu do Cabo Daciolo, que estava lá na ponta da extrema-direita, né? E correu para o lado do Haddad, que estava lá defendendo a parte da esquerda. Bom, embora o PT de esquerda tenha muito pouco na prática, mas simbolicamente tem. Simbolicamente era a esquerda. Você acha que, por exemplo, a estratégia do Bolsonaro de trazer o debate político para a questão ideológica, quer dizer que você não vê que... Ele levou para a questão ideológica? Bom, um pouco, mas ele levou mais para a questão de costumes, né? Pois é, mas ele não ficou muito apegado àquela coisa de corrupção, entendeu? Ele levou para a questão ideológica, falou assim, olha, que a esquerda é socialista, que a esquerda é Venezuela... Eu acho que, pelo que eu vi da propaganda dele, tinha muito disso, de falar que era honesto, e agora já está indicando corruptos. Né? Tinha também muita questão de costumes. Era muita questão do homossexualismo, aborto, questões que na verdade não são centrais na escolha do presidente da República, mas que nessa foram decisivas. Né? Foi triste isso. Mas não foi ele que trouxe essa pauta, quem trouxe essa pauta também, foi a oposição. É verdade. Essa pauta vem com o PT. A oposição não é do PT, desde que o PT... Porque o PT, no governo, por que o PT adotou essa pauta? Porque o PT fugiu dos assuntos centrais. Para não enfrentar a questão da economia, para não mudar o modelo econômico do FHC, que é essa porcaria que desindustrializou o Brasil, para não fazer o que tinha que fazer, que tem que enfrentar interesses, que tem que ter coragem, eles foram para pautas que, na verdade, eu considero de comportamento, que algumas são coisas importantes, mas que não são centrais na política de um país. Eles fugiram para agradar o eleitorado. Falaram, nosso eleitorado é antirracista, nosso eleitorado é feminista. Né? Então, eles adotaram essas pautas para agradar o eleitorado. Né? Só que isso gerou, exatamente, você tem razão, isso gerou a reação do outro lado. Né? O debate foi... Mas essa pauta, na verdade, durante a campanha... nasceu não em função da importância dela. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele foi durante muito tempo deputado estadual. Deixa eu te contar. Durante muito tempo ele foi deputado... ele só falava disso. Pois é, mas presta atenção. Ele tinha um enfrentamento nas comissões, né, justamente por essas questões, né, de minorias, né, combater a questão da ideologia de gênero, né, cota de raça, essas coisas todas. Termo horripilante. Então, e ele era uma pessoa que ele era reacionário às provocações que ele sofria, porque ele era uma minoria dentro do Congresso. E ele era meio que marginalizado por ser um militar do Exército, né, e a esquerda no poder. Falou assim, não vamos dar voz para um militar de esquerda. Ele sempre foi marginalizado. Ele era um cara... Ele aprovou 2 ou 3 leis durante 28 anos. Pois é. Quer dizer, mesmo da época do Sarney, que ele já era deputado, ele já era marginalizado. Pois é, mas é porque ele realmente... olha só, ele já eleito, ele continua falando besteira e já está criando problema só com o que ele fala. Criou problema com os países árabes. Só por falar uma bobagem. Quer dizer, então ele cria problema durante a carreira dele, por isso que ele se isolou. Né? E por isso que ele foi eleito em parte, ele foi eleito como outsider. Né? Quem votou nele queria votar em alguém de fora do regime político também, de fora do sistema, teve essa ilusão, mudança.
Né? Então votou nele muito por isso também, mas ele já era assim há muito tempo, isso é característica pessoal, eu creio, dele. Então, né? o que acho aconteceu? que ele dentro do exército, ele foi expulso praticamente. Quer dizer, ele é uma figura difícil. A expulsão dele do exército... ele queria colocar uma bomba no quartel para matar colegas. Não, isso aí tá saiu no bom. É a Veja, né? A Veja não é uma fonte confiável, mas ela mesmo que saiu. Porque o que acontece? Quando você tem um novo governo, e o governo passou a ser um governo civil, e você tem um militar fazendo um levante, ou uma reivindicação de classe política, entendeu? Um discurso político dentro dos quartéis, reivindicando um salário para a categoria de militares, entendeu? O governo civil fala, opa, militar não apita. Vários militares foram deputados e reivindicaram. Mas o próprio Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo não é marcado como militar. Mas aí o problema é que o Bolsonaro afirmou coisas como, quando ele era no início da carreira dele, que o Congresso tinha que ser fechado. Entendeu? Aí você vai querer que os outros congressistas gostem disso? Mas aí como não? Aí já foi ele fazendo, né, como parlamentar. Mas lá dentro ele ficou isolado. Mas só fez 2 ou 3 leis. A saída dele uma das quais eu concordo. Eu concordo com aquela lei da urna eletrônica. A saída dele do Exército para a vida política foi a mesma foi o mesmo fato que gerou a saída dele para a vida da vida militar para a vida política, foi o mesmo fato que gerou a saída do general Mourão para a vida política. Saiu da vida militar. Ele era um general de divisão. Ele estava na ativa. Por ele ter feito uma declaração política, né, numa loja maçônica, e isso ter vazado, né, isso criou um mal-estar e ele teve que ser reformado. Então ele foi obrigado a sair do Exército. Não que ele era um cara subversivo, que ele ia botar bomba dentro do Exército, que ele queria dar um golpe militar. Não. Ele estava colocando posições e falou assim, olha, ou as instituições ou políticos se resolvam as questões deles, né, salvem as instituições, que elas estão se degradando, né, ou nós vamos ter que impor isso a eles. Eu fui expulso do PCB por isso, você sabe disso. Você não acompanhou isso? Tem lá no São João del Pueblo. Foi ano passado. Quando o general Mourão fez essa declaração, eu corri e escrevi um texto tentando explicar que as esquerdas não têm que ter medo do golpe militar, entendeu? Por vários motivos. Para começo de conversa, porque se acontecesse um golpe militar, ia acontecer o quê? A Constituição de 88 ia cair e ia ter uma nova Constituição. Quem quer mudança, quem quer transformação, tem que querer isso. Vai ter um custo social, histórico? Pô, vai. Agora, a transformação, é caminhar, acabar com uma coisa que não está funcionando e tentar outra coisa. Eu falo, mas você não sabe se essa outra Constituição vai ser boa. Se ela não for boa, ela não vai durar muito, entendeu? Então ela vai ter, aí vai ter outra. Acontece. Em vários casos, em vários países, acontece. Uma Constituição durar só 1 ano, 2 anos. A Constituição do Brasil de 34 durou só 3 anos. Acontece, se uma Constituição ela não consegue se aguentar, ela cai rápido. Não tem problema. Aí é feita uma terceira Constituição. Paciência, fazer o quê? E eu disse o quê? Não tem o medo dos militares ficarem no poder. Eles ficaram 20 anos da última vez. Olha, o efetivo militar hoje é muito menor. O número de grandes cidades hoje é muito maior. Só em 2013 as manifestações aconteceram em mais de 200 cidades. Então, quer dizer, comparado com 64 tinha as 3 grandes cidades. O regime militar, se eles controlassem, eles controlavam o país inteiro. Eles tinham um efetivo maior, só voltando a explicar várias coisas. Eles tinham um projeto. O clube militar, na época, tinha um projeto para o país. Ele já estava tentando tomar o poder há vários anos. Eles ajudaram o Getúlio a tomar o poder em 30, deram um golpe junto com o Getúlio em 37, deram um golpe em Getúlio em 45, aí tiveram um governo de 4 anos com o general Dutra, depois eles tentaram um golpe de novo. Bom, o golpe que levou Getúlio ao suicídio foi um golpe também, que eles queriam tomar o poder. Eles tentaram não deixar Juscelino tomar posse, e em 62 tentaram a primeira vez um golpe contra João Goulart, quer dizer, já vinham tentando, tinha um projeto, eles tinham um projeto para o país, queriam fazer alguma coisa, agora não tem nada disso. Eles não têm um projeto, eles não estão tentando, os efetivos são menores, agora eles são muito mais divididos. Quer dizer, esse perigo, os milicos vão ficar mais 20 anos. Não tem nada disso. Entendeu? A maior chance deles ficarem 20 anos é o governo do Bolsonaro ser bom. É a única chance que eles têm. Até porque eles estão entrando pela porta da frente. Eles estão entrando dentro de um processo. Porque se eles fizerem de novo repressões, etc., eles não têm como segurar. Um parêntese aqui, a gente falou da época do regime militar,
O regime militar, né, a esquerda fala que na época era um golpe militar, Foi um golpe. E os militares falam que na época não, eles foram um governo constitucional. Não. Porque os generais eles eram eleitos indiretamente pelo Congresso. Não, tinha tá, aquela mas coisa, eles tinha que ser acabaram aprovado. a Constituição anterior, de 46, eles derrubaram de forma militar, e aí, então foi um golpe, e aí eles aprovaram uma nova Constituição em 67, que criou essa nova lei. Quer dizer, eles deram sim um golpe, que eles chamavam de revolução, né? Mas era conservador, na verdade. Agora é interessante, o regime militar, eu acho que ele tem que ser visto com mais frieza hoje em dia. Nos Estados Unidos, né? Não só o lado ruim, nos teve Estados muita Unidos, coisa o ruim. presidente não é eleito diretamente. Não, Né? é o colégio eleitoral. E na época Sim, do regime foi uma militar, tentativa de imitar isso. na época do regime militar, era assim, o povo colégio elegia, militar que elegia o povo elegia era o colégio, Congresso, era o mesmo elegia Congresso. o Congresso e o Congresso elegia o presidente. Né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O colégio eleitoral não é o Congresso. O colégio eleitoral é só o colégio eleitoral eleito só para isso. E nos Estados Unidos é muito difícil um deputado desse mudar o voto. Já aconteceu. Mas é muito difícil um cara que é eleito para votar no democrata, votar no republicano, ou mesmo em qualquer... Porque não tem só dois partidos. Os Estados Unidos tem dezenas de partidos. Esses dois é que são grandes. Né? Mas é muito difícil um deputado mudar o voto, de forma que costuma né, dar mais ou menos o resultado. Mas realmente não é completamente direto. A questão é essa, foi uma ditadura porque não deixava a oposição falar. A oposição não podia falar, os opositores eram mortos, presos, exilados. Então, o desenho que eles fizessem, na medida em que prendia os opositores, não tem jeito. Agora, esse é o lado ruim da ditadura. Foi uma ditadura, matou muito inocente. Aquela mentira, só matou guerrilheiro, só matou criminoso. Que mentira, que baboseira nojenta. A ditadura matou desde o primeiro dia professores, gente intelectuais. Como quase toda ditadura latino-americana, odeia os intelectuais, odiava os intelectuais e matou só porque eram professores, só porque pensavam diferente. Então, cometeu assassinatos desde o início, torturas também, desde o início. Então, é mentira que só matou guerrilheiro. Não só matou guerrilheiro. Matou até criança pequena. Aqui em São João, um amigo meu, o pai dele, que jogava no Cruzeiro, não entendia nada de política, saiu de uma roça. Aí, porque ele gritou depois no gol, quem você dedica o gol? Ele falou a liberdade do Brasil. Ele nem sabia o que ele estava falando. Se bobear, ele era até situacionista, porque ele despolitizado de tudo. Né? Foi preso e torturado. Queriam saber de que grupo ele era, de esquerda. Ele não era de grupo nenhum, ele não sabia nem o que era isso. Entendeu? Quer dizer, quanta gente aconteceu isso. Isso é o lado ruim. Mas os militares defendem que eu era pequeno, eu tinha 10, 5 anos nessa época, né? E tem os livros de história, que é contado por uns, e a história é contada geralmente por quem... Mas aí, nesse caso, está mais que escreve, documentado. né? Tá mais que Pois documentado. Tem dezenas, centenas de livros mas falando das atrocidades livros, da ditadura militar. Tem publicações também de quem foi governo na época, né, que tem uma visão diferenciada disso. Porque realmente, por exemplo, você vê... Né, agora eu vi um vídeo aí recentemente, né, do PCO com o Haddad, com a Manuela Dávila, eles lá, Colina, papai, juventude, sei lá o que e tal. O que tem isso? Pois era um movimento que também tinha a prerrogativa de tomar o poder de forma armada. Eles tinham isso também. Então, quer dizer, isso justifica... Não era o confronto. Era um confronto. Isso não justifica torturar, não justifica prender criança, não justifica matar intelectuais, não justifica nada disso. É a mentira. A mentira é que eles só mataram pessoas que estavam em armas. Isso é mentira. As pessoas começaram a pegar em armas, já lá para 68, já tinha 4 anos de ditadura, quando já não tinha mais jeito de conversar. Por exemplo, se um governo Bolsonaro foi estúpido ao ponto de querer calar a esquerda, eu acho impossível na época da internet. Entendi. Mas se ele foi estúpido de tentar reprimir militantes de esquerda, ele vai criar uma guerra civil. A culpa não vai ser de quem enfrentá-lo, vai ser dele. Né? É uma burrice que ele tem que evitar fazer. Meu avô falava isso. Meu avô ele era esse combatente. Meu avô apoiou o que ele chamava de revolução. E ele dizia, só te explicando, ele falava, olha, a revolução, ele falava revolução. A revolução errou muito, porque ao invés de prender os corruptos, fazer o que tinha que fazer, ela ficou prendendo intelectual, perseguindo intelectual e professor. E ele apoiava. Né? E foi um erro tremendo. Né? Tem um lado bom? Tem várias coisas boas. Agora tem que falar a verdade, o que é ruim e o que é bom. Por exemplo, o primeiro colégio de ensino médio público de São João del Rei foi criado durante a ditadura. Antes disso, todo o ensino médio aqui tinha que ser particular. Quem não tinha dinheiro não estudava. Isso é uma verdade, é uma coisa boa. A ditadura criou uma série de empresas estatais estratégicas de extrema importância que desenvolveu a economia do país. Isso foi bom, isso tem que ser dito. Né, são coisas boas. Né, também fez coisas boas. Agora, no campo da economia também, a ditadura destruiu a rede ferroviária. Isso foi uma burrice. Isso foi ruim.
Né? Tem que falar a verdade, igual eu estou fazendo agora. Acabei, há pouco tempo, há poucas horas atrás, ou ontem, não sei, eu acabei de afirmar que o Bolsonaro no Facebook, de uma verdade que o Bolsonaro disse, quando ele denunciou o IBGE, que o IBGE dá errado o índice de desemprego. O índice de desemprego do IBGE é só de quem está procurando emprego, quem vai no Cine. Ó, isso é o índice dos desesperados. Isso não é índice de desemprego, coisa alguma. Quer dizer, é mentira mesmo, e ele falou que é mentira, eu concordei. Falou, é verdade, isso é mentira. Não tem, esse índice é uma sacanagem. Né? Tem que falar a verdade. Quer dizer, todos que já desistiram de procurar emprego são desempregados. O mendigo é desempregado, não está procurando emprego. Né? O subempregado é desempregado. O ambulante que está com a coisinha, com uma cestinha de coisa na rua vendendo, é desempregado. O IBGE quer tirar esse povo todo da lista dos desempregados e dizer que o desempregado é só o cara que vai lá no Cine procurar emprego. É mentira, e eu confirmei. Agora, quando ele faz uma coisa errada... baixa na carteira, né? Que é o desempregado para eles, né? É o que vai no Cine. Se você teve baixa na carteira e para de procurar no Cine, eles te tiram do número. Você não é mais desempregado. Você está desempregado, mas como você não está mais procurando emprego, você deixa de ser, nessa estatística deles, desempregado. E tem gente defendendo que isso é correto. Como onde que uma mentira dessa é correta? É mentira. Está mentindo para o povo. Começou com a FHC. Isso começou em 2002, a FHC começou a mentir. O desemprego na época crescendo horrores e começou a querer escamotear o desemprego. Né? E as TVs apoiaram, o Lula manteve, o PT manteve, o Temer manteve. O primeiro que foi decente de falar que é mentira foi o Bolsonaro. Espero que ele mantenha a palavra dele, que não fala, não, agora eu concordo com o IBGE, né? Porque concordo com a mentira. É mentira. Então, você voltando, né, nas falas do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, por ter sido um parlamentar que nunca foi governo, né, ele não tinha, vamos supor assim, um telhado de vidro para dizer a administração dele foi um fracasso nisso, naquele. Então, e nem experiência. E nem experiência. E como ele também não era do alto clero, era do baixo clero, não tinha muitas regalias, não tinha muito privilégio, não participava de esquema, né? E era uma pessoa mais reservada. Então, era difícil pegar. Onde é que a gente vai pegar no Bolsonaro? Nós vamos pegar, né, no discurso polêmico dele, nós vamos pegar nas falas. Agora já dele, tem um monte de coisa, né? E aí se pegaram, né, nas falas dele, e o que acontece? Isso as falas dele são tão ruins que ele fugiu dos debates. Se ele fosse nos debates, ele podia perder a eleição. Não, mas eu não sei, porque... Se deixasse ele falar, a coisa mais errada que tinha era impedir o Bolsonaro de falar. Deixar ele falar e pedir a eleição sozinho. Não, eu não penso assim. Eu vejo, durante a campanha, quando ele começou a aparecer, né, os índices de audiência dos vídeos dele na internet, pois ele ia Mas aí ele ia na Roda Viva, ele ia no Roda Viva, não, Roda Viva. Não é um site deles, não era uma promoção. Então a Roda Viva tem um canal na internet. Né? A audiência do canal da internet, do Roda Viva, na entrevista dele, né, bateu todos os recordes do canal. Né? E aí você via, por exemplo, os vídeos dele, que ele mesmo... tanto por opositores quanto por... Ele virou, por exemplo, tem um programa na Rede TV, não sei se é na Rede TV ou que chama Bolsonaro, que é um personagem que faz o Bolsonaro, entendeu? O cara é uma sátira dele, entendeu? E aí o pessoal faz pergunta para ele na rua, aí ele só vai com tirada, aí vem aquela música, aquelas coisas todas, entendeu? E aquilo é um sucesso. Quer dizer, o cara foi sendo replicado. Aí quando começou o debate, ele foi no primeiro debate, o pessoal só foi em cima das questões dele. Falou, pô, eu achei que eu estava vindo para um debate para discutir programa. Vocês querem discutir só o que eu penso sobre isso, sobre aquilo? E aí todo mundo foi para cima dele, o Boulos foi em cima dele nisso. E aí ele manteve, é isso mesmo, papapá, e sustentou a argumentação que ele vinha se manter. Ele não fugiu do que ele pensava, ele não se reciclou. Debates, né? Ele fugiu dos debates. Antes do atentado, ele foi em todos. Mas e aí a Globo, quando a Globo fugindo. começou a fazer aquelas entrevistas individuais com os candidatos, o cara que peitou a Globo com força foi ele. No dia que estava acontecendo o debate na Globo, ele estava dando entrevista na Record. Não, mas eu estou falando assim, antes do atentado. Mas ele tinha condições médicas de debate. Mas aí depois do atentado... Não foi porque era estratégia. Se eu fosse o marqueteiro dele, eu também ia tirar dos debates. Não é claro, é óbvio. Ele tinha o próprio Lula e o Fernando Henrique fizeram isso nas campanhas deles. Né? Então, quer dizer, o argumento é usado, é válido para quem está ali por trás. Dele, realmente, deixar de falar... Porque, fala assim, eu vou num debate para dar audiência para esse cara, é a mesma coisa, você vai, por exemplo, você comprou um violão, tá tocando a sua musiquinha ali, rapaz, eu quero fazer sucesso. Se ele falasse agora, se ele falasse no debate uma bobagem igual essa que ele falou, de passar a embaixada de Israel, do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém.
Pronto, ele já ia ser acusado de atrair o terrorismo para o Brasil. Qualquer coisa que ele falasse dizer, ia virar contra ele. Não, porque ele fala muita bobagem. É. Agora, o problema é esse, nós vamos ter um presidente que vai ficar falando bobagem a presidência inteira e causando problemas. Né? E o Brasil nos Estados Unidos que aguenta, não. Quer dizer, uma bobagem que o Trump diz e os árabes querem retalhar, primeiro que eles não podem retalhar, que eles precisam do comércio com os Estados Unidos. E depois que se eles retalharem, não afeta os Estados Unidos em nada. Agora, essa bobagem que ele fala já deu prejuízo para várias empresas brasileiras, e isso para o Brasil é sério. Não, essa questão da bobagem vai ser sempre assim. O Bolsonaro, desde que ele começou a falar, ele começou a se posicionar. Né? E ele fala sem não sei se vai te incomodar, eu vou falar o que eu penso. E fala. E ele incomodou muita gente com a fala dele. Isso é dele. Isso é característica que um deputado é muito boa. Isso na mão da oposição vai ser presidente... A oposição vai ficar em cima disso, vai ficar em cima não das só a oposição, é o mundo inteiro. Esse Por exemplo, cara ele chamou o Moro para ser ministro. Pegou um juiz de carreira, um cara que tem aí um histórico de... Né, um juiz que ajudou ele a se eleger. Pois é, isso vai ser o discurso da oposição. Não, mas vai ser o discurso da oposição. Por exemplo, está na cara, ele que fez. O PT na época pegou um advogado do PT para ser ministro do Supremo. Mas isso é o que tem que ser. Você indica o ministro do Supremo, é o contrário. O PT só indicou gente para o ministro do Supremo, agora está na cara, que não era deles nada, né, que fudeu eles mesmos. Não, mas era... E é bem feito. Quem mandou indicar aquele pessoal? Por exemplo, agora, o Fernando Henrique indicou um advogado que nunca tinha... advogado. Tinha exercido, que é o... Como é que chama? Mendes, Gilmar Mendes. Entendeu? Era um... Na época era um absurdo. Que ele deixou para nós. Hein? Agora o homem vai e coloca como ministro da Justiça um cara que tem mais de 20 anos de juiz, né? E com o histórico de combate à corrupção, a oposição vai sempre pegar. Por enquanto, ele só combateu a corrupção do lado contra ele. Não, mas só, por exemplo, agora, ele prendeu gente de outros partidos também. Não é só contra ele, não. Muito pouco. Esse discurso vai vir, mas eu também tenho esperança que ele, como ministro da Justiça, porque pelo menos é um sujeito ativo, né? É nítido que ele quer fazer alguma coisa. Talvez realmente o Moro, como ministro da Justiça, possa, vamos ver. Agora, eu não acho o Moro até agora um juiz exemplar. Eu acho que ele é um juiz que fez política. Ele se miscuiu na política, ele deu um golpe. Ele ajudou a dar um golpe de Estado. Ele ajudou a tirar um candidato a presidente da República da disputa. Um candidato que eu não votaria nunca. Eu não votaria no Lula. Eu ia votar no Ciro Gomes de qualquer maneira. Né? Agora, aconteceu. Né? Foi o que ele fez. Mas aí você fala, o Sérgio Moro. Política. O Sérgio Moro fez uma condenação. Ele julgou o caso do Lula, fez uma condenação. O Lula recorreu, foi para uma instância superior, pegou 3 outros juízes que aumentou a pena dele. Então, o Moro ainda foi mais leve. Quer dizer, não é a questão do Moro, é a questão do processo que estava ali. O nosso judiciário, acaso, é um exemplo de imparcialidade? Então, isso porque dois desembargadores votaram contra o Lula e são exemplos de imparcialidade? Não. Por exemplo, tem outros... Olha, é simples. O problema do Lula é simples. Eu até acho que ele é culpado, sim. Não por essa questão do apartamento, eu nem sei. Aquelas palestras dele, aquilo lá é começão de bola. Então, para mim, ele é culpado, sim, comeu bola, sim. Ou ele comeu bola ou ele é pior ainda. Porque se ele fez um governo que deu aquele lucro estrondoso para os bancos de graça, sem comer bola, então ele fez de sacanagem, né? Qual é a dele? Né? Então eu acho que ele comeu bola sim. Agora, um julgamento no Brasil, você sabe quanto tempo demora. Você sabe muito bem que ele seria julgado em primeira instância, ia ficar anos esperando a segunda instância, né? E depois ia ficar anos. Assim como nós tivemos o governador de Minas Gerais, vários, Azeredo. Então, quando essa celeridade do processo, desde as mãos do Moro até os embargadores, essa velocidade, configura que foi político sim. E o Cabral, entendeu? do Rio de Janeiro? Não tem como. E o Cabral do Rio de Janeiro? Eu não acompanhei em detalhes. E o adversário maior do Lula. Mas aí não é um bom juiz também. O principal rival do Lula, que era o Eduardo Cunha, que também foi preso. Né? Quer dizer, olha, eu prendi o Lula, mas eu prendi o principal rival do Lula antes do Lula, que foi o presidente da Câmara na época. Entendeu? O cara tinha imunidade parlamentar, tinha uma derrubaram a imunidade dele. Mas então, você via a pressão popular que havia. Havia uma grande pressão popular, o Congresso derrubou o cara. Né? Quer dizer, aí tinha mais que ser preso mesmo. Vamos focar aqui no discurso aqui da eleição, para a gente não... Né? Vamos falar da questão da internet. Né? Porque a internet, todo mundo já sabe, vamos chover no molhado. Né? O homem fez a campanha
sem muito recurso, quer dizer, praticamente deitado numa cama de hospital, né? Ou outra metade do tempo na casa dele, recuperando, enquanto os outros ficavam aí correndo de jatinho Brasil afora, dando entrevista em tudo quanto é mídia, né, impressa e escrita, tendo um apoio massivo, né, dos grandes meios de comunicação, das redes de comunicação, vários partidos, várias coligações, aquele horário eleitoral estrondoso, com aquele, eles chamam de latifúndio eleitoral, né? Por exemplo, o Geraldo Alckmin, né, quase nada. Metade, né? O Geraldo Alckmin foi ignorado, ninguém notou a presença dele, né? Então, o homem ganhou, né, com as redes sociais. O que a internet hoje virou, né? Faz a sua avaliação disso. Ainda é difícil avaliar, é uma revolução. A internet mudou tudo, o mundo todo. Ela está mudando até na economia, lojas físicas desaparecendo, surgindo, né, cedendo espaço para lojas virtuais. Está mudando em tudo. Nas menores cidades atinge todo mundo. Né? Mudou o jeito de pensar das pessoas, vai mudar muito mais. As pessoas têm acesso a tudo, né, muito mais fácil. Tem defeitos? Sempre. Tudo tem. Né? Eu não acho que, assim... tem gente culpando a internet por uma série de coisas. Eu acho isso errado. Eu acho inocência até. Né? Quer dizer, a culpa, um instrumento não pode ter culpa, são as pessoas. O que pode ter culpa não um meio, né, pelo qual as pessoas se comunicam. Né? Tornou mais rápido. Tornou a comunicação mais rápida. As pessoas sempre fizeram política, sempre se comunicaram. Política sempre teve mentira. Né? A acusação que se faz contra a internet é que a internet é uma fábrica de mentiras, que os fake news se desenvolvem e se espalham pela internet. Sim, mas sempre se espalharam. Sempre. Aí eu costumo comparar com a eleição do Collor. Soltei esses dias no Facebook. Collor, na época sem internet, foi eleito também, também tinha muita mentira, também tinha muito absurdo. Você lembra do São João do Rei antes da internet, como é que era? Chegava na época da eleição, eles soltavam uns folhetinhos com as mentiras na rua de Isso, os homens do governo dele pegavam as figuras mais queimadas e falavam assim, vai ser secretário. Né? Então, quer dizer, esse negócio de guerra de informação na política é natural. Né? Infelizmente, é a sujeira. Mas ela existe, é a política que assina, é a internet. Né? É a política que é assim. Não é a internet. A internet é só um meio. Eu acho até o contrário. A internet permite desmentir mais rápido. É verdade. Então, esse termo que é novo, fake news, né? Fake é o que a pessoa monta um perfil falso, né? Que não é crime, né? Você montar um perfil falso não é crime. Desde que você quer preservar a sua comunidade. Falsa, né? Quer preservar a sua identidade. Você pode criar um perfil fake. Isso não é crime. Agora, se você cria um perfil fake, mas incorporando a personalidade de uma outra pessoa que existe, aí você está cometendo um crime chama ideológica, como é que é? Falsidade ideológica. Aí você está cometendo um crime. Você está se passando por uma outra pessoa, né? Que existe. Né? Quando você quer esconder, tá. Aí a outra pessoa fala, opa, não sou eu, né? Aquela coisa toda. Então tá, você tem o fake, que é essa coisa da rede social. E tem a notícia fake, né? O que é uma notícia fake? Eu entendo que a imprensa sempre fez muito isso, né? A imprensa faz fake. A Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo sempre fizeram isso, só que não tinha como responder. Não tinha. Às vezes você sabia, você assistia, ligava no Jornal Nacional, assistia aquela mentirada e ficava indignado e não tinha nem onde xingar. Na internet hoje você xingar é como se fosse na janela e berrasse, é pouca gente que vai ouvir, mas mesmo assim você pelo menos tem onde você loprar ali e xingar, isso é mentira. Né? Não tinha nada disso e eles mentiam pra caralho. Né? A eleição de 89, de novo, quem foi que dominou a eleição e elegeu o Collor? A Rede Globo. Né? Falando muita mentira, né? Fazendo muita sujeira. Né? Quer dizer, era normal, né? Quem domina. O meio de comunicação nunca é neutro. Né? As pessoas pensam que o meio de comunicação pode ser neutro, fazer um serviço neutro. Isso não existe. Né? O meio de comunicação ele sempre é ligado a alguma linha política. Né? E é uma coisa que a internet também está ensinando. As pessoas estão aprendendo isso. Elas estão aprendendo, mas essa fonte é tal. As pessoas estão aprendendo uma coisa que elas deviam ter sabido sempre. Fazer um filtro na leitura, né? Essa aí é de um blog de esquerda. Essa aí é de um site de direita. Essa aí. Entendeu? Então, essa coisa de filtrar a informação, né? E tirar ali o que ela acha. Isso faz com que a pessoa tenha mais discernimento. Ela começa a pensar com a cabeça dela. Quem não faz isso, tadinho, está sendo feio de bobo. Né? Para qualquer coisa. Isso não é só para a imprensa. Para quando você conversa com uma pessoa. Você conversa com uma pessoa, você sabe que ela é da direita, você sabe que ela é de esquerda. É como eu digo que sou professor também. Eu, como professor, sempre deixei claro minha posição política. Porque eu acho que isso é que é honesto.
O professor fingir que é neutro é mentira, ele não é, ele não vota em alguém. Né? Ele não tem alguma posição política. Ou senão ele defende o voto nulo, que seja, ele tem alguma posição política. Né? Quer dizer, então ele vai fingir que não tem? Que mentira. Agora, não é porque ele tem uma posição política que ele não tem nada a agregar, né? Por exemplo, o pessoal do PT... todo mundo tem posição política. O pessoal do PT é assim, não, você não é de esquerda, você não está com a gente, então não quero nem te ouvir. Eu sei que eu não vou te convencer. Como se eles fossem de Entendeu? esquerda. Então essa coisa do, olha, passa para frente que esse aí é causa a primeira perdida. esquerda que ressurgiu no Brasil Eles não depois de aprendem. muito tempo foi Ciro Gomes. Sabe por quê? Propostas políticas dele. Por exemplo, ele defendeu o recal, que é a revogabilidade dos mandatos. Que é o cara, como tem nos Estados Unidos, em alguns estados. Você elegeu o cara, não está gostando mais, depõe. Né? Por que isso é que é ser de esquerda de verdade? Quando surgem os termos direita e esquerda, a direita era o lado que no parlamento francês apoiava a monarquia, a manutenção do antigo regime, e a esquerda era o lado que apoiava a república, um regime político novo, que a gente hoje chama de democracia, na época eles não usavam esse termo. Né? Bom, enfim, era o lado que defendia transformações políticas mais progressistas. Né? O PT não defende isso. O PT ultimamente é conservador em política. O PT, na verdade, é direita na política. Que é natural de quem está no poder há muito tempo. Né? Ele quer conservar... Bom, talvez as regras nas quais ele vence. Né? Agora, isso é conservador na prática. Isso não é ser de esquerda em política e também não é em economia, porque a economia eles mantiveram a mesma política do FHC, que por sua vez era o liberalismo, é o neoliberalismo. Você vê, por exemplo, no discurso do Haddad, no discurso da esquerda, né, que nós somos atacados por uma rede de fake news, né, que empresas estão aí multiplicando. Foram mesmo. E outro lado papapá. Então, temos que colocar um marco regulatório, nós temos que controlar essa internet, essa disseminação, nós temos que colocar aí uma mordaça para... Olha, isso passa, isso não passa. É defender a censura. Cara, isso aí foi um maior tiro no pé. Você defender a censura. Você defender a censura. Ao mesmo tempo que eles fizeram isso no governo. No governo eles queriam criar um conselho, aí davam um nome democrático da comunicação. Mas já que era um conselho nacional ele fala acima de todo mundo, então é a censura. Se você quer democratizar a imprensa, você tem que democratizar como? Você tem que democratizar cada meio de imprensa. Seja de várias maneiras. Por exemplo, permitindo TVs e rádios locais. O alarme atrapalhando. Permitindo TVs e rádios locais, que eles proíbem, que eles monopolizam. Isso é democratizar a imprensa. Criando regras que criam uma democracia interna em grandes serviços. Por exemplo, a Globo. A Globo tinha que ter democracia interna. Né? Tinha que ter uma regulação interna, não é alguém regulando ela de fora, não. Ela não podia ser o dono, provavelmente os estrangeiros mandando ela falar o que eles quiserem que ela fale. Isso é que está errado. Mas ela precisava ter uma democracia interna, mas não um conselho externo a ela, acima dela, né? É censura. É censura. Deve-se democratizar a imprensa, não tentar controlá-la. Tentar controlar a imprensa não vai dar certo, né? Estamos na época da internet, vai ser muito difícil. E simplesmente vira autoritarismo, vira né? Você vai dar até prestígio para a imprensa clandestina. Né? Ou seja, a não ser que fizesse uma coisa que a imprensa, existia uma imprensa pública que desse espaço para todo mundo falar. Né? Mas isso nem vai acontecer, nem é necessário mais no mundo que nós estamos fazer isso. Nós estamos num mundo que tem internet, que todo mundo pode falar à vontade, então tem que deixar isso mesmo livre. É claro. Então essa coisa do fake news é relativizado, né? Não tem como você dizer, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, e cada um acredita naquilo que ele acha que é mais conveniente. Faz parte da guerra política. Agora vamos traçar aqui a questão Infelizmente, porque eu acho injusto. E mais uma coisa sobre essa questão de fake news. Na verdade, quem quer, por exemplo, que a direita faça isso é muito normal, sempre fez. Mas a esquerda, quando a esquerda faz isso, ela está se comportando como a direita. Né? Por quê? Porque você não transforma o mundo assim. Gramsci, o famoso Antônio Gramsci, italiano, revolucionário, ele dizia que toda verdade é revolucionária. Né? E, portanto, a mentira é contra-revolucionária. Eu acrescento. Eu acrescento. Né? Porque você não vai conseguir. Primeiro que você vai perder credibilidade. É difícil você manter, sustentar uma mentira numa internet, né? Porque são milhões de olhares, né? Alguém vai falar, pô, olha, ele vacilou ali. Né? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Haddad saindo da igreja, né? E ele quis dizer sobre, né, princípios da Igreja Católica, ele se bananou todo. Falei, deu uma gaguejada, falei, aqui dá uma vacilada. Né? Eu vou fazer um recorte desse vídeo dele aqui e vou, né, jogar luz a essa tropeçada que ele deu, né, tentando passar uma coisa que ele não domina. Então ele passou uma falsa mensagem.
Aí, a hora que eu peguei aquilo que eu coloquei na internet, deu 5 milhões e 500 mil visualizações. Quer dizer, você pegar isso hoje para colocar dentro do estádio do Maracanã, para lotar o estádio do Maracanã, quantos clássicos você vai ter que fazer? Quantos jogos você vai ter que fazer para colocar 5 milhões e 500 mil pessoas dentro do Maracanã? Então são muitos olhares. A pessoa não se sustenta na internet se ela não tiver uma argumentação sólida. Não é? A questão dele falar que o Moro foi torturador na época do regime militar, que absurdo. Né? Que cara devia o ser, lá, cara né? devia ser. O cara caiu virou meme, entendeu? Agora, voltando a essa questão dos militares, tem uma questão que assim, que eu acho que foi essa mesma mentira. Né? As pessoas não param para fazer conta. Né? Os milicos que são milicos hoje, quando acabou a ditadura, eles não tinham nem entrado no quartel, nem como tenente. Né? Os que estão aposentando. Verdade. Hoje, né? Então, quer dizer, já passou que nem tem nada com isso. É verdade. Né? Então existe uma coisa que eu acho uma loucura, que é um antimilitarismo contra os caras que não fizeram nada. Né? Quer dizer, é a piada, tem uma piada antiga, né? Que é do lobo e ovelha. Né? O lobo que comeu a ovelha falou: vou te comer porque você está molhando, sujando a minha água. A ovelha falou: não, eu não. Ah, então foi um parente seu. É mais ou menos isso. Já não tem nada a ver, já passaram quantos anos, são décadas, né? Já é outra realidade, completamente diferente. Então isso aí é uma coisa sem noção. Agora vamos falar de outro fenômeno que aconteceu nessa internet, nessa eleição, né? Que foi a divisão por gênero, porque como o gênero foi um dos temas abordados, né? Questão de gênero, né? As mulheres começaram a fazer uma campanha distanciada do foco dos homens. Elas começaram a ter um movimento político entre elas, que era o ele não e o ele sim. E isso o homem não podia apitar, não podia se interagir. Há algum tempo, eu lembro quando eu era criança, né, que criança de dois não teria jeito. De 5 anos, ela era mandada entrar no botequim, comprava cerveja, cigarro e levava para a mulher lá de fora. Que a mulher adulta, se entrasse, era mal falada. Né? Quer dizer, tem avançado muito rápido esses assuntos, né? Hoje em dia isso é passado, que está bem, graças a Deus. Né? As mulheres estão na rua, vão dos botequins, etc., e fazem de tudo. Né? E em vários aspectos tem avançado a consciência das mulheres, dos direitos delas, das liberdades que elas têm que ter. Agora, é claro que ainda existe uma grande parte das mulheres que não foi atingida por esse movimento. Né? Sobretudo, ainda mais se forem mais idosas. Né? Quer dizer, o normal há pouco tempo atrás era toda mulher ser conservadora. Né, quando não era igrejeira, né, quer dizer, e hoje em dia já está meio a meio, já está bem dividido. Aí houve uma ilusão das jovens feministas que elas iam conseguir engolir, né, abarcar todas as mulheres, né, na posição delas, mas é claro que isso não é tão rápido e tão fácil. Né, realmente se dividiu a divisão, né, a divisão ideológica que existe, né, entre machismo e feminismo em toda a sociedade. Se as mulheres não fossem machistas, não educavam filhos machistas. Né? Quer dizer, as mães, as professoras primárias, os professores de jardim de infância, elas educam as crianças, os homens inclusive. Os homens, né, são os produtos das mulheres, né? Eles nasceram das mulheres, né, e são educados por elas, né? Então, quando elas estão brigando entre elas, a gente não pode falar nada. Então não foi uma surpresa. Só né? Embora, para mim, eu até errei nessa análise. Eu pensei que o Bolsonaro ia ter muito menos votos de mulher do que teve. Inclusive, ele foi vencedor na questão de gênero. Ele teve mais votos femininos do que o Haddad. Né? E quer dizer que a maioria das mulheres ainda é conservadora. Eu não diria conservadoras. Não são assim tão... não são... Porque o tema não era contra alguma coisa, entendeu? É porque ali ele está... as mulheres... Eu digo conservador nessa questão de costumes. Essa coisa do ele não foi em cima de uma pauta política, religiosa, né? etc. Do Bolsonaro ser uma pessoa conservadora. Mas não é que o eleitor feminino, no modo geral, estava fazendo uma leitura política dele desse jeito, entendeu? Não era uma questão de primeiro plano. Claro. Isso aí era uma coisa que não tinha nada a ver. Mas em grande parte também eu creio que sim. Eu creio que em grande parte das mulheres que votaram em Bolsonaro foi também uma reação ao feminismo. Porque tem muita mulher que não gosta do feminismo, não é feminista, por diversos motivos. Né? O Brasil tem um conceito fora do Brasil, né? As mulheres do Brasil têm um conceito fora do Brasil. Por exemplo, elas vêm aqui para ver as praias, as mulheres e tal. Por causa dessa Brasil coisa. Faz propaganda né? disso, né? A mulher brasileira, né? Ela é mais solta, né? Ela se mostra mais. Aqui, por exemplo, tem concurso do bumbum,
tem, né, concurso de sei lá o quê. Nós somos um país tropical, né? Agora também tem propaganda disso. Você vai na Inglaterra... O governo brasileiro, infelizmente, faz propaganda disso. A referência da Inglaterra, né, é a mulher, tipo a Lady Diana, né, aquela mulher recatada e tal. Então são parâmetros que as mulheres adotam diferenciados. Mas muita mulher no Brasil ainda tem esse parâmetro mais recatado. Será que as mulheres brasileiras estão querendo... E nem a questão de ser recatado ou não. Assim, olha, é uma questão, às vezes, religiosa, moral, é uma questão de concepção sobre casamento. Tem várias questões envolvidas. Né, e até, inclusive, o feminismo tem várias vertentes. O feminismo não é uma coisa só. Né, existem vários feminismos. Né, então tem o feminismo que é mais escandaloso, sem motivo, sem muito conteúdo, que desagrada muitas mulheres, inclusive, mas tem um feminismo, vamos dizer, bem coerente, estudado. Né? Por exemplo, todo mundo devia ler Simone de Beauvoir. Né? É importante para os homens também. Né? E outra coisa, que a maioria dos homens não entende, eu noto isso, tem homem que eu acho que deve ser burrice. Né? O homem que pensa que o feminismo é contra os homens. Né? Tem homem que não entende que o feminismo é a favor dos homens também. Enquanto as mulheres não forem livres, os homens não vão ser livres. Enquanto existir alguém escravo, todo mundo é escravo. E você vê, por exemplo, quando vira e mexe, acontece um homem assassinado por outro homem por causa de mulher. É o machismo. Né? Ou um homem comete suicídio porque tomou chifre. É o machismo. Quer dizer, o machismo atrapalha todo mundo. Ela é ruim para todo mundo. E tem até mulheres, às vezes, que acham que o homem não tem que discutir machismo e feminismo. Quer dizer, você vê que o feminismo tem várias vertentes e tem mulheres que, na verdade, acham que são feministas, mas que não estão bem compreendendo a questão. Né? O machismo é ruim para todo mundo. E o feminismo é simplesmente o antimachismo. Feminismo não é mulherismo. Né? Feminismo, tem homem que acha que isso, que é um tipo de mulherismo, que seria as mulheres tomarem vantagem. Não é isso. Né? Quando você está falando muito ismo, né? Aí eu quero entrar nessa questão. Por que esse tema entrou na pauta da campanha eleitoral? Por que isso virou debate no Brasil? Porque a política de governo do PT, né, ele faz uma política diferenciada para as minorias. Né? É a questão do LGBT, a questão do negro, a questão, né, do pobre, às vezes, aquela coisa toda. Então, essa discussão, né, de que as minorias têm que ter uma visibilidade de igual para igual, né, dentro do contexto da maioria, isso provocou na maioria... Né, primeiro que não são minorias, né, são maiorias. Não, mas sim, provocou uma reação, isso eu concordo. Provocou uma reação. E o Bolsonaro, ele falou assim, eu vou fazer o discurso para a maioria, né, que a maioria é assim. Não é que eu sou contra a minoria, eu não quero ser governado, né, pela minoria, né, pela imposição do discurso da minoria. Então, o que ele quer fazer? Ele quer sair dessa pauta, ele quer tirar o Brasil dessa pauta que o PT sempre trouxe. Eu já não acho que ele quer tirar, eu acho que ele mergulhou o Brasil mais ainda nessa pauta. Não, é porque nós estávamos nessa pauta. Nos debates, por exemplo, olha, se você for ver, tinha gente que puxava o debate para economia e ele fugia para a questão de aborto, homossexual. Ele entende pra caralho de homossexualismo, né? De economia ele diz que não entende nada, ele não fala nada, não entende desse assunto. Né? Quer dizer, que é o que interessa. O que interessa ao presidente da República? O que ele entende ou não de economia. A proposta dele é economia. Mas o eleitor comum não entende de economia, também não vai entender o que ele for falar de economia. O eleitor comum, pra você ter uma ideia, teve uma pesquisa que o eleitor comum entende esse discurso dele. Eu quero falar que a família é assim, que a família é aquilo. Que mostra que o regime de 88 é um fracasso. Por isso que o regime de 88 está fracassando. Quer dizer, em cada município, estado da União, nós temos tido... O que nós tivemos para presidente? Collor, FHC, Lula, Dilma, né, e agora Bolsonaro, os eleitos. Né, nós tivemos uma exceção aí positiva, que foi o Itamar. Não era eleito, foi vice. Pois é, mas eu estou falando só dos que foram eleitos, estou falando só dos que o povo elegeu. Eu estou falando dessa questão da eleição popular. Né? Então foi isso aí, olha que maravilha. Collor, FHC, Lula, Dilma e agora Bolsonaro. Né? E prefeito, mesma coisa. Prefeito, a gente vê as eleições de prefeito. Governador, a gente vê as eleições de governador. Aí tem uma pesquisa que eu vi na internet que mostra o quê? Só 15% dos eleitores do Haddad votaram pensando em propostas e só 12% dos eleitores do Bolsonaro votaram pensando em propostas. Né? Quer dizer, isso mostra que o nosso regime político ele é um fracasso. Então o povo não está decidindo nada. Você nota que então a pessoa não está decidindo nada. Ela está votando numa pessoa, ela está votando no que ela supõe que seja o candidato. Ela está votando num líder, num símbolo, numa propaganda. Ela está votando que é um exercício de adivinhação. A pessoa tem que tentar adivinhar o que se o cara é honesto ou não, se ele vai cumprir a palavra dele ou não. Né?
não tem como isso funcionar. Agora eu vou trazer um outro tema aqui, que nós estamos com um tempo avançado, que é a questão da... Eu coloco isso como a campanha da negatividade. O que está acontecendo? A predominância do contra, não é? Como a pessoa não está interessada, ou o debate da proposta, o meu plano de governo, meu projeto de país, não é uma coisa clara para nenhum dos candidatos, e uma coisa difícil de ser assimilada, o que as campanhas usam? Eles usam o discurso de desqualificar os adversários, os concorrentes. Vamos por eliminação. Então, em vez deles fazerem a campanha das qualidades deles, eles fazem a campanha, né, dos deméritos dos outros. Então, você quer assistir, por exemplo, no horário eleitoral do PT, né, o Haddad, você tem que ir no horário eleitoral do Bolsonaro, porque você não vai ver o Haddad no horário eleitoral dele. Você só vai ver o Bolsonaro aparecendo no horário eleitoral do... É assim. Então, inverteu. É assim. Aí, o que a propaganda está sendo colocada para o brasileiro? Fala assim, olha, ele é pior do que eu. Ele é isso, ele é isso, ele é isso. O outro fala, não, aquele é ele... É um atacando o outro. Segundo turno é muito isso. Aí, né? Não. Agora, no primeiro já foi aí assim. Mas segundo é sempre isso. Segundo turno. O Geraldo Alckmin, coitado, que estava assim, entre fogo cruzado, ele ficava assim, ó, não vote nesse que é isso, não vote naquele que é aquilo. Ele ficava. Não vote no Eu, no caso, eu só publicava vídeos do Ciro Gomes e nem os vídeos que ele atacava o Bolsonaro eu não publicava. Né? Porque eu também não acho... E isso é burrice. Eu acho que isso criou o Bolsonaro em grande medida. Na minha timeline, no Facebook, quase não tem gente de bolsonarista. Mas falava-se do Bolsonaro toda hora. Né? Quem é que estava falando? Era os petistas. Né? Falando do Bolsonaro. Mas tem essa tática petista, né? Igual fizeram com a Aécio Neves. Que você cria um monstro pior do que você para você ter que ser eleito. É uma chantagem. É tipo um assalto. Assim, né? Ou você vota em mim, ou Aécio. Ou você vota em mim, ou Bolsonaro. Né? Então meio que faz parte de demonizar o adversário, porque você tem que ter um adversário bem feio, né, para se eleger. Mas deu errado, fugiu do controle. O bicho-papão deles foi eleito. Né, fugiu do controle. Né, o negócio fugiu do controle. Eles criaram ele. Né? Errando 14 anos, quer dizer, o povo quer mudanças. Como eles não fizeram mudança nenhuma, 14 anos sem fazer as mudanças que precisavam, o povo vai tentar mudança em outro caminho. Que eu acho que vai dar muito errado. Espero que não, mas por enquanto, alguma coisa ele fala de certo e de vez em quando ele dá uma patada. Se a presidência fala assim, nós estamos fodidos. Nós vamos ver. Né? Às vezes ele vai tomar um juízo até lá, porque essa questão mesmo de Jerusalém parece que já está recuando. Espero que recue. Mais um tema que foi forte nessas eleições. A questão da religião. A religião também entrou no debate político. Né? Horrível, a questão né? Nós temos um problema, isso é um recuo muito grande, religião voltar a se misturar com política. Eu acho o seguinte, duas coisas. Primeiro, quem acha que um governo ligado à religião fortalece a religiosidade é a ignorância. Na prática, o que acontece? O que mais destrói a religiosidade é um governo religioso, porque governos são governos. Governo não é uma coisa que aumenta a popularidade de nada, não. Governo só derruba a popularidade. E outra coisa, é um retrocesso enorme, né, e tem que ser atacado. Quer dizer, se uma igreja se comporta como partido, ela tem que ser atacada como partido. Até para aprender e para se distanciar. Né, porque a gente viu o que acontece no Oriente Médio. A tragédia que é misturar religião com política. Né, isso, então, eu acho assim, erradíssimo ter acontecido. Fundamentalistas, né? Governos eles não conseguem avançar, eles não podem adotar esse regime político que a gente tem, que não é grande coisa, mas lá dá mais errado ainda. Porque quando eu agi Egito, exemplo, mas acontece em vários lugares. Aí faz uma eleição direta, vence um fundamentalista. Né? Então a democracia leva a uma ditadura religiosa. Então os egípcios vão e apoiam a volta dos militares. Porque entre você ficar sob a ditadura dos militares, que não controla a sua vida dentro da sua casa, e a ditadura dos religiosos, que quer ditar regra, né, da sua sexualidade, o que você come, o que você fala, etc., você prefere os milicos. Né? Pois é, mas tem a questão da fé e a questão da não fé. Né? Quando você tem o discurso, quando o Bolsonaro traz aquele discurso, né, olha, o socialismo diz que religião é o ópio do povo, que a religião atrapalha, né? Não, prefere não ter religião. Não é que eu sou a favor dessa, eu sou a favor de todas. Não. Né? O socialismo do Marx não, Marx a religião como... Ele mal discute religião. Discute ele fala um pouco, que é um mas do povo, né? Que religião... não essa frase não é dele. Marx cita essa frase e discute ela. Na verdade, Marx não concorda com essa frase inteiramente. Marx vai explicar que a religião
ela é de acordo com a sociedade. O nível de cultura e, portanto, econômico, social, do desenvolvimento daquela sociedade resulta em uma determinada religiosidade. Então não adianta também bater nas religiões, que infelizmente eu bato muito, mas não adianta que elas também não vão acabar na pancada, não. Entendeu? Você tem uma religião específica? Não, não tem religião. Eu também não sou ateu, eu não sei nem se Deus existe ou não existe. O universo existe, né? O universo é infinito. Se Deus existiu, o Deus dos cristãos é único, infinito, então ele só pode ser o mesmo universo. Então a questão não é se Deus existe ou não existe. A questão é o universo é o quê? O universo ele é uma coisa inanimada ou ele é uma coisa viva? O que é o universo? Quem vai responder isso não é a religião, são os astrônomos. Né? Então esse assunto para mim já não me diz respeito. Eu não estou mais preocupado com ele. Agora, religião para mim é tudo charlatanismo. Então, me desculpa, mas quando o Bolsonaro colocou, né, no seu mote político, né, isso é oportunismo político, né? Quase todo político fala de Deus toda hora. Ele fica falando Deus, pátria... Como é que é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Né? Isso aí. Ele colocou Deus acima de tudo. Você então, pega gente, voto. Não, mas às vezes a pessoa tem fé. Mas um político fala isso, é sem vergonha. Não, mas quase todo político fala isso. É errado. Mas o político não tem que. Não, mas ele ser católico, por que ele tem que ficar pedindo voto? Erradíssimo, erradíssimo. Ele é um homem de fé. Mas não interessa. Daí ele pedir voto apelando para isso é sem vergonhice. Não é. A religião não é feita para ninguém pedir voto. Quando o cara para mim pede voto falando disso, aliás, quando o cara para mim fala demais de Deus, eu já desconfio que é sem vergonha. Né? E político, então, se ele começou a pedir voto ligando a religião, sem vergonha, é corrupto. Isso não presta de jeito nenhum. Porque você ter a sua religiosidade é para você. Você ensinar para os seus filhos, para você falar dele dentro da sua igreja. Não é para você pedir voto em nome dela. Né? Isso é oportunismo. Isso é enganar o inocente. Isso é enganar a pessoa simples. A pessoa simples fala, por isso, mais uma coisa. Eu vou votar nesse cara porque esse é religioso, aquele outro é ateu. O que isso tem a ver com a presidência da República? Quer dizer, mais uma coisa que mostra que esse nosso regime não é democrático. Isso destrói a democracia. O Brasil é uma sociedade, uma das mais católicas do mundo. Talvez a terceira ou a quarta mais católica do mundo. E também tem um grande volume hoje, tem uma parcela boa da sociedade hoje que é evangélica. Sim. É católica e evangélica. Então, quer dizer, nós temos já uma pluralidade de religiões, mas todas, a maioria, mais de 95%, cristãs. Né, acreditam em Jesus, acreditam num Deus. Agora, a fé é algo muito pessoal e particular de cada um. Se ele é candidato à presidência, ele tem essa identidade da fé, ele se identifica com esse público, esse público tenta se identificar com ele. É natural que isso aconteça. Eu não acho tão natural, não. Eu acho que assim como o socialista, aquele que, como você prega, que a religião não é uma coisa que interfere, porque ela não traz para você nenhum benefício, né? É um discurso que pega para alguns. Né? Não, mas não se deve pedir voto em nome disso. Agora, o Haddad não se deve pedir voto em nome também da filosofia. Uma coisa que hoje eu acho errado. Por exemplo, quando eu fui candidato, eu não fiz isso. Quando eu fui candidato, eu não pedi votos para ninguém falando socialistas, votem em mim. Não, eu acho isso um absurdo. Você tem que pedir voto com base em propostas. Por quê? Porque a única maneira, isso é a democracia, para a pessoa poder escolher o que ela quer para o país dela. Então ela tem que escolher, eu quero que o meu país desenvolva a educação ou não, eu quero mais investimento na saúde ou não. Coisas concretas, propostas concretas. Se o candidato não faz as propostas concretas, o eleitor vai votar em quê? Se o eleitor vota pensando em outra coisa, o eleitor está sendo enganado. Ele está votando, ele não está decidindo o futuro do país. Ele está sendo feito de bobo. Você compreende? A única maneira do eleitor decidir o futuro do país é se ele votar em propostas. Portanto, os candidatos tinham que fazer só propostas, o eleitor tinha que prestar atenção em propostas. Isso não funciona assim. Mas o eleitor, eu sei que não. Que é o que faz o nosso regime não funcionar bem. O eleitor quer se identificar com aquele líder que sustenta os mesmos valores que ele tem. Sim, identidade. Então é natural mas é horrível. Que aquele político seja de cunho religioso, mas é horrível. Tem fé. Tá, mas veja bem. Olha o Nivaldo aqui, o que ele faz? Ele vai para o comício e ele mesmo fala: eu só tenho grupo. Por que ele sempre fala isso em todo palanque? Ele falou isso há mais de 20 anos. Só tem o quê? O grupo. Só estudou o grupo. Porque tem vários eleitores que se identificam com isso e voltam a dizer: mas é um bom prefeito, eu também, só tenho grupo, né? E isso acontece direto, é muito usado na política. Mas também é desonestidade política. Mas aí, também não pode ser estimulado. E é uma coisa que o PT fez muito, estimular essa questão da identidade. Isso é incorreto. Do trabalhador, do nordestino. Isso é incorreto. Isso é antidemocrático. Você compreende o que eu estou tentando explicar? O povo aí não está decidindo nada.
Quer dizer, você votou no cara porque ele é nordestino. Mas isso quer dizer o quê? Isso muda o quê na proposta dele? Você então, entendeu? Quando você fala, você fez uma fala aí que realmente foi onde o Haddad e a Manuela tropeçaram, né? Essa questão de usar a religião, né? Por exemplo, se o homem é religioso, Também achei errado na igreja. é uma característica dele. Agora, o Haddad, que não era um homem campanha. que tinha, né, uma posição, assim, a fé, aquela coisa da eu não sei, né? eu não sei se ele tem fé, eu não conheço nada. E a Manuela já declaradamente, uma pessoa que já se declarou. Eu também né? não sei. Que não tinha, porque essa ideia de que as pessoas de esquerda são ateias é mentira. A maioria dos que eu conheço ainda mais petista. Petista é igrejeiro. Petista é um bicho igrejeiro. Eles surgiram da igreja. Aquelas comunidades eclesiais de base, em grande parte, é a origem do PT. Muito petista que eu conversei, eu pensando que eles entendiam alguma coisa de marxismo, eu descobri que eles não tinham lido um único livro de Marx ou de Lenin, de ninguém. Mas coisa de igreja eles leram um monte. E em missa eles foram do monte. Reunião de igreja eles foram do monte. Quer dizer, na verdade, sabe o que é a verdade do PT? O PT é a democracia cristã brasileira. Né? Na Europa tem partidos chamado democracia cristã. O PT é bem uma democracia cristã. Né? Ele é cristão, de verdade, religiosíssimo, apegado a isso. E todos esses valores, todo esse blá 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 deles, toda essa política deles, você nota que é bem parecido com, por exemplo, dar esmola. As igrejas pregam dar esmola. O que o PT fez? Qual que é o programa que eles fazem propaganda, que eles dizem que é uma revolução? Bolsa Família. Que é o quê? Não estou nem só contra, não sou a favor. Isso ideia para o regime militar. Sim, tá, mas eles defendem isso com unhas e dentes. Eu digo a mentalidade deles. É uma mentalidade religiosa. Você compra uma mentalidade religiosa. Porque é a formação que eles têm. Né? Porque não estudam uma coisa diferente. A única coisa diferente que existe para estudar é o marxismo. Né? Se eles não estudarem o marxismo, eles infelizmente vão continuar nas ideias dominantes. Né? Que é o que eles são. Eles têm as ideias dominantes, só que pintado de vermelho. Que eles não tiveram aqui a honestidade de se dar o nome que eles deviam ter mesmo. Também porque não era só isso. Né? Era uma aliança entre religião, trotskistas e sindicalistas. Né? Na Europa era uma coisa mais a Igreja Católica mesmo que criou as democracias cristãs. Né? Mas eles são bem, hoje em dia, então é o que sobrou. Eles são uma democracia cristã. Né? Se eles querem mudar de nome, é esse. Se querem um nome honesto para eles, seria esse. Né? Então eles não são antirreligiosos, muito pelo contrário. Os comunistas, muitas vezes, sim. Mas também a maioria, muitos não são. Né? Muitos que eu conheço... ortodoxos? Não, não são ateus. Né? Muitos que eu conheço não são ateus. Isso não é uma regra. Não é uma regra. Não é um assunto importante, na verdade. Se você vai militar na esquerda, ninguém vai te perguntar qual a sua religião, se você tem, se não tem. Não é um assunto que se discuta, entendeu? Não interessa, não vem ao caso. Não é um assunto que vem à tona. Né? Claro que, teoricamente, se você vai estudar o marxismo, você vai ver que o marxismo é cientificista, vamos dizer assim, né? Para usar termos de hoje. Na época, no século XIX, usava materialista. Hoje em dia, vamos dizer, tentar traduzir isso, é cientificista. Né? E sendo cientificista, é claro que a crença em Deus estaria, vamos dizer assim, atrelada à ciência provar ou não que Deus existe ou não. Né? Agora vamos falar de futurologia. O que vai virar o PT daqui para frente? Não faço ideia. É difícil prever o futuro. Não dá para saber. O regime político está em crise, como eu disse no início. Então, na verdade, o sistema partidário inteiro pode sofrer mudanças completas. Por exemplo, se mudar a Constituição, muita coisa pode acontecer que mude completamente o regime político. Eu acho que a fase petista acabou. A era petista acabou. O PT não lidera mais a esquerda. Ciro Gomes foi muito bom por isso e eu apoiei muito Ciro Gomes. Futuro do Ciro Gomes. Se tornou o grande líder da esquerda no momento e está crescendo. Eu creio que com o governo Bolsonaro ele vai ficar mais forte ainda. Porque o Bolsonaro tende a dar muito motivo, né, para ele aparecer e falar. É o novo na política, embora ele não seja novo, né, ele tá aí, ele tem experiência, prefeito, governador, etc. Mas de fato é a novidade que surgiu, quer dizer, como fenômeno. É uma novidade que já participou de 3 eleições para presidente. Sim, mas na época não teve apoio. Na época não surgiu esse fenômeno de apoio a ele. Por quê? Porque o discurso era outro. Né? Na verdade, esse Ciro Gomes é completamente diferente dos outros. Ele agora faz um discurso mais nacionalista, né, mais à esquerda, né, e isso criou uma legião de apoiadores enorme que ele tem, de gente inteligente, gente capacitada, gente, né, e que vai virar alguma coisa aí. Isso esse campo é o campo social-democrata. Né? Pois é, e o futuro da social-democracia, o PSDB? Não, o PSDB não é social-democrata. O PSDB acabou. E nunca foi social-democrata. O PSDB era um racha do PMDB, que também nunca foi social-democrata. O que era social-democrata era o PT.
né? Que hoje, nem isso mais, hoje, como eu disse, é uma democracia cristã. Né? O que está tentando virar social-democracia, talvez, vire um Ciro Gomes é social-democracia, né, atualmente. E talvez o PDT, PSB vão nesse caminho, talvez. Né? Não dá para ter certeza ainda, porque você sabe como é que é a vida partidária no Brasil, a confusão que é. Né? Então é isso, rachou, né? A social-democracia era hegemonizada pelo PT no Brasil, o PT perdeu essa hegemonia, né? Porque o Ciro Gomes é isso, ele é o racha do campo social-democrata. Né? Não é o campo socialista, não é o campo de esquerda. O campo de esquerda é outra coisa, são os comunistas, o PSOL, estão no campo da esquerda. Esse campo já continua lá e continua no gueto, porque se colocou no gueto porque quer ficar no gueto. O PCdoB não, né? O PCdoB é porque quis ficar atrelado ao PT. Dois erros, né? Atrelar o PT e ficar no gueto. Então no cantinho atrelados, né? Fechados. Ciro Gomes e PT agora disputam o campo social-democrata. Eu creio que o PT só tende a perder mais, até porque se desmoralizou mais ainda nesse segundo turno, né? Se isolou, até o PCdoB abandonou o PT agora. O PCdoB está formando um bloco com PDT e PSB na Câmara dos Deputados, no Senado, então o PT está isolado. Né? Então eu acho que o PT realmente acabou de naufragar. Não tem militante novo quase entrando. Os grandes meios de comunicação, tipo Rede Globo, Folha de São Paulo... né? Esses aí a internet acabou com eles, né? A internet acabou com eles, a vitória do Bolsonaro eles, também... Né? Eles foram anulados nessa campanha. E a vitória do Bolsonaro acabou de enterrar. Tipo, a última parte de mostrar esse povo não vale mais nada mesmo. Não vale o que recebe. Porque não vale o que recebe. Como você disse, Alckmin tinha o tempo todo de TV, nem 1% ficou lá, aquela, né? Nada, né? Quer dizer... o Alckmin era o candidato do primeiro turno da Globo, né? Como eles viram que não colaram. Sim, né? Passaram para o Haddad no segundo turno. Eu creio que não só da Globo, eu creio que toda essa direita mais tradicional, mais partidária, a liderança da direita toda, estava com esses candidatos, o Alckmin, ou se não desse, o Meirelles, ou um Álvaro Dias, sei lá. Agora, eles tiveram que engolir o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, no fim das contas, aí eles foram na ilusão de ganhar no primeiro turno e votou tudo no Bolsonaro. Porque o Alckmin não ia ter tão pouco voto. O Alckmin teve tão pouco voto porque os eleitores dele tiveram a ilusão de ganhar né, já no primeiro turno com o Bolsonaro. E foi. Né, não ganharam, mas enfim, votaram nele. Né, então o Alckmin se As universidades, o futuro delas hoje, porque a universidade sempre foi um reduto, né, que o PT investiu bastante, ampliou. Olha, nos intelectuais, geralmente, né, academia, os intelectuais estão todos aí na esquerda. Todos não. Feitores, né? Todos não. Na verdade, também é outra lenda. Né? É outra lenda dizer que as universidades são de esquerda. Não é bem assim, não. Agora, é claro que a esquerda é forte dentro das universidades, mas dizer que são todos, ainda mais professores, não é mesmo. Né? Mas, enfim, primeiro que tem muito agora a tentativa de adivinhação a respeito disso. Né? A única coisa que foi dita mesmo, que eu vi, não sei se já se disse mais coisa, mas o que eu vi, o novo governo falando é de cobrar a mensalidade de quem pode cobrar. Sou contra, acho ruim, acho que isso é um retrocesso. Na verdade, o jovem não tem que ter... Ele está levando em conta a família do jovem é rica. Mas não pode ser assim. O Estado tem que contribuir para o jovem se tornar independente da família. Não é mais dependente, não. Né? Quer dizer, cobrar uma mensalidade não é um retrocesso, é voltar atrás. É fazer o jovem ser mais dependente da família. Qual o sentido disso? E em questão de dinheiro, de financiamento, não vai mudar quase nada. Né? Na verdade, a educação no Brasil, ela não gasta nem 4%. A educação no Brasil não gasta nem 4%, somando FIES, somando tudo. Ela não gasta 4% do orçamento da União. Então, na verdade, economizar na educação é um absurdo, cobrar mensalidade é um absurdo, privatizar é um absurdo. E correto mesmo, vamos ser sinceros, a educação não devia ser privada, a educação devia ser toda pública. Nos Estados Unidos tem universidade pública? Tem. E é diferente lá? Como é que é? Lá as universidades públicas muitas vezes são municipais e elas são meio que a ideia da universidade popular. Né? Então, são universidades mais populares. Né? Lá já aconteceu o que aconteceu aqui com o ensino médio. O ensino médio aqui né, teve uma inversão que hoje as escolas particulares são consideradas melhores que as públicas. Mas antes da ditadura militar, como eu disse, quem universalizou o ensino médio foi a ditadura militar. Antes da ditadura militar quase não existia escola pública de ensino médio e, quer dizer, e as poucas que existiam eram boas, entendeu? As poucas que existiram eram muito boas. Então, a particular é considerada pagou, passou. Né? A realidade que hoje é a universidade. Hoje a universidade, as federais são consideradas as boas e as particulares são consideradas ruins. O interessante, a comédia disso,
é que, na verdade, quem já começou a universalizar e fazer cair a qualidade das universidades federais foi o PT. Né? Porque ele fez cair a qualidade para aumentar o número de alunos, etc. Né? E eles investiram também no setor privado das universidades. Sim, né? sim, muito. Essa coisa do FIES, por exemplo, que é um uma absurdo. cota grande que o governo banca para estudantes estudarem. Sabe por que isso é um absurdo? E o estudante depois paga 2, 3 meses da mensalidade, fica desempregado e não paga mais. Sabe qual é o absurdo? Governo. É mais barato para o governo colocar ele dentro de uma pública. Então, na verdade, é um absurdo completo. Não tem motivo. Porque se fosse uma economia, você pensar uma economia, né, colocar na particular, não é economia. É prejuízo. Era mais barato colocar ele na pública. É lucro para o empresário. É lucro para o empresário. Então, na verdade, está errado. Então, ou seja, você colocava mais alunos em escolas de mais qualidade. Agora, aí que tá, né? Tem que investir na qualidade das universidades. Mais professores, né? Com salários melhores. Né? Ainda mais a educação, então, quando se trata de ensino médio, básico, aí que os salários têm que melhorar mesmo. Né? Agora, na universidade também, tem que sempre manter o aumento salarial. Por quê? Porque senão os professores saem do país. Né? Porque os outros pagam bem. Né? Então não tem escolha, é necessário pagar os pesquisadores, professores, razoavelmente. Agora, para terminar, e o seu futuro? Eu agora estou terminando o doutorado, estou no finalzinho do doutorado. Você está com boas perspectivas? O Brasil vai me dar mais oportunidade do que talvez... Não, olha, depende. Como historiador, as perspectivas são boas no seguinte sentido. É um período histórico fascinante. Né? Então é uma crise política histórica enorme. Muita água vai rolar. Dificilmente vai ser um governo tranquilo de 4 anos. É muito difícil uma crise política dessa ele sequer durar 4 anos. Não só por ele, pelo momento. A crise política é enorme. Né? É possível que a Constituição não dure mais 4 anos. Bem possível. Né? Já foi um indicativo do general Mourão, foi um indicativo do próprio Haddad que perdeu, e eu mesmo defendo uma nova Constituição. Né? Então, assim, observando isso é maravilhoso. Agora, para quem vive esse tempo, né, tende a ser difícil. Né, como todo período histórico. Você acha que quem viveu a Revolução Francesa gostava? Né? Você acha que quem viveu o período de independência do Brasil gostava? Né? Quem viveu qualquer período, ninguém gostava. Né? Os períodos de transição, eles são tensos e dá problema, dá um monte de problema, natural, normal. Na época que o Lula ganhou, ou depois da Dilma, tinha uma música que era era um pagode, né? Tente outra vez. Lembra? Eu lembro disso, mas o que era isso? Não, era Raul Seixas. Raul Seixas. Tente outra vez, quer dizer, vote no PT de novo que vai dar certo. Tente outra vez. Né? Dessa vez já era. Dessa vez já era. Aí eu vi um vídeo do médico que fez a cirurgia do Bolsonaro. Eu te mostrei isso no começo. Né? E ele filmando, né? Depois que o Bolsonaro ganhou, emocionado, dentro da casa dele, ele colocou uma música para tocar. Né? E essa música reflete muito esse momento, né? Porque a história dessa música chama Estão Voltando as Flores. É uma história que vocês vão ter que pesquisar isso aí. Né? É de 1960. É de uma pessoa que fez a música porque ele estava numa cirurgia de alto risco e ele achava que podia morrer, e a hora que ele recuperou, né, ele escreveu essa música para a mulher dele, falou, estão voltando as flores, e aí ele cantou isso, ele falou assim, cara, é a cara desse momento, pode ser que essa música vire aí, né, porque o Bolsonaro não teve marketing, o Bolsonaro não teve aquele marqueteiro. Teve, né? Teve até o Caixa 2, né? Não, foi um amontoado de gente trabalhando para ele. Por exemplo, eu fiz o Caixa 2. O que você fez não quer dizer que não teve Caixa 2. Mas gente, quantas pessoas se envolveram na campanha do Bolsonaro? Normal em política. São vários grupos de apoio, aquela coisa toda, foram se formando no WhatsApp, no Facebook. Eleições, as pessoas foram se envolvendo, produzindo de graça material. E do Ciro ainda estão aí se organizando agora. Agora, o PT tinha que contratar, pagar alguém para fazer a campanha. Acreditar. O Bolsonaro não, ele foi ganhando adesão. E a internet é assim, tá cheio de gente talentosa. Isso não muda a realidade de que dá dó ver aquilo. Não tem. Aquilo que você mostrou, aquele senhor pondo aquela música, me deu dó. Por quê? Mostra a ilusão dele de que as coisas vão se resolver. Né? A ideia dele. Sim. Como todo eleitor, quase todo eleitor. Esperança. Essa campanha do Bolsonaro, o que ela trouxe? Aquilo que eu te falei no começo, olha, o Tuti estava lá, vou votar nulo, não acredito em ninguém. Quer dizer, ele recuperou a esperança. Quer dizer, uma boa camada da população
começou a ter esperança. E essa esperança analisar é essa associada música. Olha ao que otimismo. interessante. O otimismo traz investimento. Quer dizer, as flores voltaram. Ele acha que voltou o novo tempo, né, o antigo tempo. Muito eleitor de Bolsonaro pensa nisso. Quer dizer, vão vir tempos novos. Os tempos antigos. Não é tempo antigo. Né? Não é tempos antigos. As flores voltaram. Quem fala. Pois é, mas quem fala no passado não é o Bolsonaro. Quem fala no passado é o PT. O PT sempre remonta a época do regime militar. Sim, quer dizer, mas traz uma coisa assim. O sentimento que a população quer já é diferente. O eleitor do Bolsonaro é que é conservador e quer que as coisas voltem. Não. O eleitor do Bolsonaro é que é o cara que é homofóbico, o homofóbico votou em Bolsonaro. O racista, que não está satisfeito com os negros terem as liberdades que têm hoje, os direitos que têm hoje, votou em Bolsonaro. O machista, que não está satisfeito que a mulher ande por aí de mini saia, que a mulher namore com quem quiser, que a mulher trabalhe, votou em Bolsonaro. Quer dizer, são pessoas... Não todo mundo que votou em Bolsonaro é assim, mas todo mundo que é assim votou em Bolsonaro. Não. Você acha que algum racista votou no Haddad? Você acha que algum machista votou no Haddad? Não. É claro que não. É claro que não. Então, quer dizer, na verdade, quem quer... essa colocação Só que o tempo não volta. Os gays não vão voltar para o armário, os negros não vão voltar para senzala, as mulheres não vão voltar para a cozinha. É uma ilusão. Né? E do ponto de vista também da segurança, voltar à segurança. Bom, isso não vai ser nada fácil, só se a economia melhorar muito. Pois é, mas né? Esse é um viés, essa é uma visão de quem está no campo de esquerda, entendeu? Quem está com a questão de resistir, né, a um governo Bolsonaro. Né? Quem votou no Bolsonaro não viu nada disso. Quem votou no Bolsonaro é porque não queria o PT, cara. Você me é desculpa, um voto de negação. Se fosse assim, eu tinha votado no Bolsonaro. Porque eu não queria o PT. Agora, você votou no Ciro a princípio. Tá, mas... Por que você votou no Ciro? Pelas propostas dele. Pois é, né? mas agora, você não queria o PT. Claro que não. Mas uma coisa tem nada a ver com outra. E outra coisa, é inegável... Porque o Ciro também não queria o Bolsonaro. É inegável que as pessoas que, por exemplo, o cara é homofóbico. Em quem que ele votou? Você tem alguma dúvida de que o homofóbico votou em Bolsonaro? Fala sério comigo. Nós sabemos que todo mundo que é homofóbico... Nem todo mundo que votou em Bolsonaro é homofóbico. Claro, teve homossexual que votou no Bolsonaro aos montes. Agora, todo homofóbico votou nele. Ou seja, os setores conservadores da sociedade votaram nele. Os setores conservadores da sociedade votaram nele, com toda certeza. Isso é óbvio. Né, desse ponto, sobretudo conservador, desse aspecto comportamental. Porque o PT, embora o PT na prática seja conservador, o eleitor do PT não é. Mas isso foi o eleitor do PT acha que o PT é transformador. Esse foi uma cortina de fumaça que a esquerda lançou, entendeu? Para tentar esconder o discurso que era predominante. Gente, não vote em ladrão. Mas aí o Bolsonaro é ladrão. O Bolsonaro tem funcionário fantasma. Não, mas Caixa 2. Recebeu o dinheiro da JBS. Não, mas isso não é certo. Isso é mentira, outra mentira. Tudo isso que falaram dele, ele conseguiu. O antipetismo de direita, sabe o que é o antipetismo de direita? Ele é o anti o que o PT simboliza, não o anti o que o PT é. O PT é essa porcaria corrupta de direita que fez a mesma política econômica que o FHC e esse monte de política identitária, sem vergonha, para não fazer o que tinha que fazer, e não fez nenhuma reforma política conservadora na política, continua distribuindo rádio, TV para político ladrão, etc. Mas o que o PT simboliza na cabeça de muita gente de direita? Simboliza o povo trabalhador, simboliza o socialismo, simboliza os símbolos deles. Que o PT usa esses símbolos. Usa a bandeira vermelha, usa a estrela soviética. Quer dizer, o PT virou o símbolo disso. Né, do povo pobre, do povo trabalhador, né, quer dizer, muito do antipetismo de direita, ele não é anti o PT que existe, ele é anti um PT que só tem na cabeça do antipetista, entendeu? Quer dizer, é diferente do meu antipetismo. O meu antipetismo é contra o PT que existe. Eu conheço o PT, que é um militante, João Paulo. Você pensa uma coisa, quem não é militante não sabe o que é um partido político. Entendeu? E quem votou contra o PT, que é antipetista hoje, não quer dizer que não foi petista ontem. Muita, mas eu creio que muitos foram. Eu fui candidato a vereador pelo PT, eu fui filiado ao PT. Entendeu? Então, mas você conhece o PT verdadeiro. Pois é, então aí por isso mesmo. Você é contra o PT de verdade. Você conhece o PT. Entendeu? Pois é, então eu sei que Bolsonaro é o mal menor do que o outro. Então não foi porque o Bolsonaro, porque eu sou homofóbico, porque eu sou racista, não. Porque eu acho que o Bolsonaro ainda é um mal menor do que o outro. Até acho que milhões de pessoas votaram por isso. Os votos dele foram muito variados. Milhões de pessoas votaram nisso. Ele é melhor que o PT. Outros milhões de pessoas votaram em pautas conservadoras. Questão sexual, religiosa. Olha que a ficha caiu. Outros milhões votaram só porque é de direita. Gente de direita votou nele. Gente de direita ia votar no Haddad. Quer dizer, na verdade, é muito difícil dizer que o voto nele foi de um motivo só. Mas não dá para negar nenhum desses.
Nenhum desses é mentira. Não, Todos ainda, aconteceram. Se é de direita, se é conservador, se é antipetista. Tudo isso levou votos para o Bolsonaro. A ficha ainda não caiu para a esquerda. Por quê? Porque, pô, vocês perderam a eleição mais ganha do mundo. Vocês perderam com um cara que não tinha partido, um cara que não tinha o dinheiro. Eu não, porque eu votei no Ciro Gomes. Pois é, mas... Meu candidato era o Ciro Gomes. Eu avisei para os petistas que eles iam perder. Mas a esquerda estava dividida. Eu cansei de avisar. Falei, votar no PT é perder. Não, o Bolsonaro só perdia pro PT, ué. Ele só perdia pro PT. Aí o que o eleitorado de esquerda, petista, fez? Votou no único que perdia para ele. Quer dizer... Eles não querem ser culpados, não. Quando eu falo que eles são culpados, eles xingam, porque eles não têm culpa não. Como não? Espera um pouquinho. Você sabia. O cara só perde pro Haddad. E votou no Haddad. Por quê? Mas o PT é um partido excludente. Ele não quer mais ninguém. Então ele prefere ficar com o discurso de liderar a oposição e perder, entendeu? Do que deixar alguém igual a ele ganhar e depois tomar o... Eu tenho certeza que se o Ciro Gomes fosse para o segundo turno, o eleitorado petista até ia votar no Ciro Gomes. Mas as lideranças petistas iam fazer campanha contra o Ciro Gomes. Elas iam fazer tudo para o Ciro Gomes perder. Pois é. Porque o maior pesadelo do PT nessa eleição era o Ciro Gomes vencer. Porque o Ciro Gomes vencer acabava de enterrar o PT. É verdade. Né? Agora o PT ainda tem uma chance, vai tentar sobreviver. O PT vai tentar liderar a esquerda. Né? Só que está difícil. Quem devolveu a militância para o PT foi o Bolsonaro. Sim. O PT não tinha... O golpe, né? O impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma deu uma ressuscitada no PT. Foi o motivo principal que eu era contra esse impeachment. Eu sabia que isso ia ressuscitar o PT. E deu uma ressuscitada no PT. Aí o bom é que o PT vai errando de novo, vai morrendo de novo. Mas aí eles foram lá e prenderam o Lula. Deu outra ressuscitada no PT. Eu falei, filha da puta, esse Moro deve ser petista. Não é possível, um negócio desse. Aí, deu outra ressuscitada. E agora o Bolsonaro, como você disse, deu outra ressuscitada. Né? A direita que salva o PT. Oxigenou, né? A direita que salva o PT. Tem amigo meu de direita que fica puto, que fala, você é petista. Eles ficam quase querendo me bater. Eu falei, como é que você me chama de petista, Alex? Porque vocês ficam salvando o PT, cara. Vocês fazem uma coisa que vocês acham que é contra o PT, mas que na verdade é a favor, né? Que foi isso. Aí nós caímos na questão da paixão e do futebol, para encerrar. Né? O que seria do Cruzeiro se não existisse o Atlético? É claro. O que seria do Flamengo se não existisse o Vasco? Né? Do Internacional se não existisse o Grêmio? Né? Então, quer dizer, tem que ter o oposto para poder valorizar. Se você não tiver aquele embate, você não traz torcida. O que move as coisas é a contradição. Né? O motor das transformações é a contradição. Verdade. Né? Em todo mundo, na física, na filosofia, na política também. É meio que um mecanismo, né? É isso aí. É meio que um mecanismo. Ô Alex, foi um prazer, né, ter a oportunidade de ficar com você aqui e deixar nossas impressões digitais. Um debate sempre tenso, né? O momento é tenso, vai ficar ainda mais divertido. Isso aí é um vídeo longo, entendeu? Dificilmente a pessoa vai chegar até aqui onde chegou até agora. Se você chegou até aqui, você é um herói porque não tinha nada para fazer mesmo. Com muita paciência para poder ver a gente jogando conversa fora aqui. Mas para a gente foi importante, né? Para mim foi como você disse, fica um registro histórico. Fica um registro histórico. Desse momento. Desse momento que nós vivemos. Prazerão e obrigado por você participar comigo aqui.